Quando você pensa em um assassino, normalmente imagina alguém estranho, alguém que chama a atenção, alguém que parece perigoso. Mas e se eu te disser que um dos criminosos mais misteriosos da história nunca foi identificado e pode ter sido apenas uma pessoa completamente comum? No final dos anos 60, um nome começou a assustar os Estados Unidos. Não porque alguém sabia quem ele era, mas justamente pelo contrário. Ele cometia crimes e depois enviava cartas para a polícia e para os jornais, desafiando todos a descobrirem sua identidade. Esse homem ficou conhecido como o assassino do Zodíaco, e até hoje, ninguém sabe quem ele realmente era. Os primeiros ataques aconteceram na Califórnia, no final da década de 1960. Na época, tudo parecia relativamente isolado. Um crime em um local afastado, sem muitas testemunhas, sem evidências claras. Mas conforme novos casos começaram a surgir, ficou evidente que havia um padrão. As vítimas geralmente eram jovens, muitas vezes casais, e os ataques aconteciam em lugares mais isolados, onde havia pouca movimentação. Isso dificultava muito o trabalho da polícia, porque além de não haver testemunhas, os cenários não ofereciam muitas pistas. No começo, ninguém imaginava que esses casos estavam conectados, mas com o tempo, essa possibilidade começou a ganhar força. O que mais assustava não era apenas a violência dos ataques, mas a forma como tudo acontecia. Era rápido, silencioso e praticamente sem explicação. Em alguns casos havia sobreviventes, pessoas que conseguiram dar relatos do que aconteceu. Mas mesmo esses relatos não ajudavam muito. As descrições eram vagas, nada que permitisse identificar claramente o responsável. Isso começou a gerar um clima de medo muito forte, porque existia alguém cometendo crimes, e ninguém fazia ideia de quem era. Mas o que realmente transformou esse caso em algo completamente diferente foram as cartas. Algum tempo depois dos primeiros crimes, jornais começaram a receber mensagens escritas pelo próprio assassino do Zodíaco. Nessas cartas, ele não apenas assumia a autoria dos ataques, como também fornecia detalhes que não haviam sido divulgados ao público. Isso fez com que a polícia tivesse certeza de que estava lidando com a mesma pessoa. Mas não era só isso. Ele exigia que suas cartas fossem publicadas nos jornais. Caso contrário, ameaçava continuar matando. Isso colocou a mídia em uma situação extremamente delicada. Publicar significava dar visibilidade a um criminoso. Mas não publicar poderia colocar mais vidas em risco. Dentro dessas cartas havia outro elemento que tornava tudo ainda mais estranho. Códigos criptografados. Sequências de símbolos e letras que formavam mensagens escondidas. Na época, isso chamou muita atenção. Não só da polícia, mas também do público. Pessoas comuns começaram a tentar decifrar os códigos, como se fosse um desafio. Alguns deles foram solucionados, revelando mensagens perturbadoras. Mas outros permanecem sem solução até hoje. E isso levanta uma dúvida importante. Será que esses códigos realmente escondiam algo relevante? Ou eram apenas mais uma forma de manipular e confundir? Com a divulgação das cartas, o caso tomou proporções enormes. O assassino do Zodíaco deixou de ser apenas um criminoso desconhecido e passou a ser uma figura quase presente no cotidiano das pessoas. Ele escrevia, provocava, ameaçava e parecia gostar da atenção que estava recebendo. Isso aumentava ainda mais o medo, porque agora, além dos crimes, existia uma sensação constante de vigilância. Como se ele pudesse aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar. A polícia trabalhou intensamente no caso. Diversos suspeitos foram investigados ao longo dos anos. Pessoas chegaram a ser interrogadas, algumas até consideradas fortes suspeitas. Mas sempre havia um problema. Faltava prova. Nada era conclusivo o suficiente para encerrar o caso. E isso fazia com que tudo voltasse ao ponto inicial. Era como se o assassino do Zodíaco estivesse sempre um passo à frente. Com base nos crimes e nas cartas, investigadores tentaram traçar um perfil. Acreditava-se que ele era inteligente, organizado e extremamente calculista. Alguém que planejava cada movimento, mas principalmente alguém que precisava de controle, não apenas sobre as vítimas,
mas sobre a narrativa inteira, sobre como o caso era visto, sobre como as pessoas reagiam. Era como se ele estivesse dirigindo tudo. E então, de forma inesperada, as cartas pararam. Os crimes cessaram. Sem aviso, sem explicação. O assassino do Zodíaco simplesmente desapareceu. E isso talvez seja uma das partes mais inquietantes da história, porque não existe um final claro. Não existe um momento de captura. A história simplesmente para. Décadas se passaram. Novas tecnologias foram desenvolvidas. Investigações foram reabertas. Mas até hoje, o caso continua sem solução. Nenhuma identidade confirmada, nenhuma resposta definitiva. Apenas teorias e dúvidas. E talvez a mais perturbadora de todas é a possibilidade de que ele nunca tenha sido descoberto, porque nunca pareceu suspeito. Porque no fim, o assassino do Zodíaco pode não ter sido um gênio, pode não ter sido alguém extraordinário, pode ter sido apenas mais uma pessoa comum. E agora eu quero saber, na sua opinião, você acha que o assassino do Zodíaco foi alguém extremamente inteligente? Ou só alguém que nunca chamou atenção o suficiente para ser descoberto? Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Até a próxima!